Bem-vindos ao canal. Coloque seus fones e mergulhe no medo. E inscreva-se no canal para não passar por situações sobrenaturais. Relato 1. Olá, eu me chamo Vinícius. Venho relatar uma experiência que aconteceu quando eu tinha apenas 13 anos. Até hoje, com 29 anos, não esqueço do que presenciei. Sempre fui a favor da ciência e da razão, mas o que aconteceu mudou minha opinião sobre o paranormal. Era uma sexta-feira normal. Morava em um apartamento grande com meus pais e meu irmão mais novo, então estávamos todos em casa, nos preparando para dormir. Meu irmão e eu costumávamos assistir TV juntos na sala, já que não tínhamos aula no dia seguinte. Nossos pais nos deram boa noite e foram para o quarto, apagando as luzes do apartamento. Na sala, a única iluminação vinha da TV. Para chegar até lá, atravessávamos um corredor extenso, mantendo a porta aberta para que nossos pais nos ouvissem. Enquanto assistíamos TV, adormeci. Por volta das 3h30 da madrugada, despertei sem motivo aparente. Ao olhar para o corredor, quase escuro, consegui ver uma mulher no fundo. Ela se aproximava devagar, vestindo um longo vestido branco, cabelos cacheados e curtos. Meu irmão dormia ao meu lado. Quando a mulher parou diante do quarto dos meus pais, chamei por ela, esperando que fosse minha mãe. Ela virou lentamente a cabeça em minha direção, mas não se parecia com minha mãe. Depois, voltou a olhar para o quarto dos meus pais e desapareceu devagar. Fiquei paralisado, ciente de que não era um sonho. Controlando o medo, não gritei para não acordar meus pais. A mulher não retornou, mas eu não consegui dormir. No amanhecer, expliquei tudo para minha mãe e, mais tarde, para meu pai, que estava no hospital. Meu pai mencionou uma paciente que faleceu naquela madrugada após uma cirurgia. Ela tinha cabelos curtos e cacheados, batendo com a descrição da mulher que vi. Meus pais não deram muita atenção ao que contei, achando que poderia ter sido um sonho. Essa experiência mudou minha visão sobre o sobrenatural. Mesmo anos depois, ainda lembro da cena, questionando várias crenças. Desde então, nunca mais vi essa mulher, mas às vezes me pego imaginando se ela poderia reaparecer. Essa experiência mudou minha forma de encarar a vida e o sobrenatural. Às vezes, ainda me arrepio ao lembrar. Agradeço pela atenção e desejo a todos uma ótima noite. Boa noite. Meu nome é Gilcilene e sou moradora de Guajará-Mirim, Rondônia. Antes de contar o que aconteceu comigo e com a minha família, eu gostaria de dizer que tudo o que será relatado aconteceu de verdade. Cada palavra, cada susto e cada acontecimento sobrenatural foi vivido por nós. Isso ocorreu no ano de 1996. Éramos 4 filhas e a situação não estava boa. Ficou ainda pior quando nosso pai simplesmente resolveu nos abandonar. Então, ficou somente a minha mãe batalhando para sustentar 4 filhas sozinha. Graças a Deus, tivemos muita ajuda do nosso avô, que mesmo com muita dificuldade, nos apoiava demais. Ele conseguiu juntar um dinheiro suado e comprar uma casinha para nós morarmos. Minha mãe recebeu aquilo com muita alegria, pois naquela época a situação realmente não era fácil, mesmo a casa ficando em um bairro com históricos de roubos e tráficos de drogas. O meu avô deu as chaves da casa e disse que um antigo dono já havia avisado as pessoas que moravam lá que elas teriam 30 dias para deixar o lugar, pois ele tinha vendido. No entanto, quando chegaram lá, tiveram uma surpresa nada agradável. O casal ainda estava na casa, como se nada tivesse acontecido, e não fazia sequer um movimento que indicasse que eles iriam embora.
minha mãe foi até a porta, se identificou como a nova dona da casa e educadamente perguntou ao casal quando eles pretendiam sair do imóvel. O homem que estava lá sequer a respondeu. Então, eles foram até o vendedor e disseram que o casal não iria sair do lugar. O antigo dono disse que a casa era dele e que seria uma boa ideia a justiça resolver isso. O juiz então determinou que o casal teria um prazo de 60 dias para sair da casa. Essa seria a sua última decisão. No entanto, nesse tempo que tiveram que esperar, minha mãe já não acreditava mais que o casal sairia do lugar. Passados os 60 dias, ela foi com meu avô novamente, e quando chegaram, o homem os ameaçou de morte, dizendo que se eles não fossem embora, iriam morrer ali mesmo. Minha mãe então foi até a delegacia e saiu de lá com uma ordem de despejo na mão. A polícia foi até o lugar e forçou o casal a sair da casa. O homem que morava lá olhava para minha mãe com uma raiva tão grande que parecia nem ser desse mundo. Enfim, a minha mãe pôde ter a nossa casa. As minhas tias passaram 3 dias inteiros limpando o lugar, pois era inacreditável a quantidade de sujeira que havia. No entanto, nos mudamos e foram dias de muita alegria, pois estávamos em nossa tão aguardada casa. Na parte de baixo, tínhamos a sala, cozinha, banheiro e quintal, que no caso, não era cercado. Na parte de cima, era de madeira e tinha uma escada que rangia muito a cada degrau que subíamos. Lá em cima, era o local onde nós dormíamos. Após uns 15 dias morando lá, na casa, tudo estava bem. Até que em uma noite, a paz começou a dar lugar ao terror. Naquela noite, a minha mãe fez exatamente como em todas as noites. Fechou as portas do andar de baixo, apagou as luzes e depois subiu e nos cobriu e foi se deitar logo em seguida. Então, ela apagou a luz e se deitou, virando-se de lado. Nisso, uma voz bem perto do seu ouvido disse: "Não adianta se virar, eu vou te pegar." Quando a minha mãe escutou aquilo, deu um pulo da cama e acendeu as luzes. Ela ficou procurando por todos os lados, mas não viu ninguém. Então, ela voltou a se deitar novamente, mas não apagou mais as luzes. Ficou lendo um livro, pois não conseguia mais dormir de tão nervosa que ela estava. Quando ela finalmente pegou no sono, sonhou com meu avô pendurado de cabeça para baixo, coberto de sangue. A minha mãe disse que nunca havia tido um pesadelo tão real como aquele. Então, chorando, começou a orar e a pedir proteção a Deus, pois aquilo não parecia ter sido apenas um sonho. Depois dessa noite, as coisas só pioraram. A minha mãe, todas as noites, via vultos, ouvia vozes e barulhos, e sentia também uma presença perto dela dentro do quarto. Até então, ela não nos contava nada e vivenciava tudo aquilo bem quietinho, pois não queria que nós soubéssemos. Até que um dia, eu e as minhas irmãs começamos a vivenciar esse pesadelo. Uma noite, estávamos no quarto, e eu senti como se alguém estivesse sentado na minha cama, bem pertinho de mim. Ao olhar, o colchão estava como se realmente alguém estivesse ali. Ao ver aquilo, comecei a gritar e acordei todos da casa. A minha mãe veio correndo, eu contei o que estava acontecendo, e então ela nos contou que já estava vendo há cerca de uns 3 meses. Passados alguns dias, toda a família na casa já estava vendo e ouvindo coisas estranhas. Até que uma noite, estávamos no quarto, e a minha mãe veio brigando conosco, porque estávamos fazendo tanto barulho. Nós olhávamos para ela sem entender o porquê, já que não estávamos fazendo nada. Ela perguntou quem estava fazendo barulho. Foi quando escutamos as garrafas caindo no chão da cozinha e os copos de vidro, junto com as panelas. Na verdade, tudo estava caindo no chão da cozinha como se alguém estivesse jogando eles por todos os lados. A minha mãe, assustada, acendeu as luzes e saiu correndo até lá embaixo.
Só que, para nossa surpresa, nada estava no chão, absolutamente nada. Estava tudo no lugar, como se nada tivesse acontecido. A minha mãe disse que não aguentava mais tudo aquilo e disse que pela manhã pediria para um padre fazer uma oração na casa, pois aquilo já estava passando dos limites. Depois de alguns dias, o padre veio e fez a oração, e tudo se acalmou por um tempo. Só que depois, ficou ainda pior. Toda noite ouvíamos alguém subir a escada perfeitamente e ir diretamente para o quarto da nossa mãe. Escutava-se o som dos passos subindo as escadas todas as noites. Então, nós corríamos para o quarto da nossa mãe e ficávamos a noite inteira com as luzes acesas. Depois disso, a minha mãe chamou um pastor, uma benzedeira e até uma mãe de santo para virem à casa, mas as coisas até que melhoravam apenas por alguns dias e depois pioravam. A mãe de santo chegou a dizer que na nossa casa existiam 4 espíritos, mas que deveríamos ter cuidado apenas com um, que era do antigo dono. Era como se ele não gostasse que estivéssemos ali, então ele fazia de tudo para que fossemos embora. Com tudo isso acontecendo, a minha mãe já estava perdendo as esperanças, pois não tínhamos para onde ir, aquela era nossa casa. E quando tentávamos contar para as pessoas o que estava acontecendo, elas não acreditavam. Diziam até que era invenção nossa, principalmente os nossos tios. Eles alegavam que essas coisas que víamos eram fruto da nossa imaginação. Então, a minha mãe pediu para que um dos meus tios passasse uma noite lá para ver com os próprios olhos o que estávamos passando. Ele veio, ele era um militar acostumado com perigo e afirmava não ter medo de nada desse tipo de coisa. Na noite em que ele estava lá, fomos dormir mais tranquilos, sabendo que ele estaria no andar de baixo. Subimos e apagamos a luz, enquanto ele arrumou uma rede e ficou deitado assistindo TV. Depois de um tempo, já estávamos dormindo, quando de repente, fomos acordados com os gritos de desespero dele. Corremos pelas escadas, foi aí que vimos ele paralisado na cozinha, com a porta da geladeira aberta e olhando fixamente para a mesa. Ele dizia que não ficaria mais nem um minuto e que já estava indo embora, pois aquilo era demais para ele. A minha mãe, desesperada, perguntava o que havia acontecido e só depois de um tempo, depois que meu tio se acalmou um pouco, é que ele falou. Eu estava lendo uma revista e fui até a cozinha comer alguma coisa. Então, peguei um prato e coloquei na mesa, junto com a revista. Ao me virar para abrir a geladeira, foi aí que misteriosamente meu prato caiu no chão, do nada, junto com a toalha grossa que estava em cima dele. No entanto, a revista não caiu, ela ficou lá, como se tivesse alguém segurando. Então, as páginas começaram a virar sozinhas. Foi aí que eu gritei e vocês chegaram. Olha, vou dizer um negócio para vocês, eu não fico mais um minuto sequer nesse lugar. A cada dia, naquela casa, era um tormento. Parecia que tudo conspirava para nos fazer irmos embora. O problema era que não tínhamos para onde ir, então tínhamos que suportar tudo aquilo noite após noite. No outro dia, o nosso tio caçula ficou sabendo o que havia acontecido na noite anterior e veio até nós, passando o dia e a noite conosco. Ele nos dizia que gostaria de ver essas coisas com os próprios olhos para poder acreditar. No entanto, o avisamos sobre o que havia acontecido com o nosso tio Chagas. Mesmo assim, ele disse que não tinha medo e que gostaria de ver algo sobrenatural. Quando a noite chegou, ele armou a rede perto de uma coluna que sustentava a casa e ficou ali assistindo TV, enquanto nós fomos para os quartos. Só que antes de subir, a minha mãe pediu para que ele deixasse as luzes acesas caso acontecesse alguma coisa. Ele olhou para ela, sorriu e disse, eu não tenho medo do escuro, pode apagar. Então, a minha mãe apagou as luzes e subiu logo em seguida. Algumas horas depois, acordamos com os gritos desesperados do nosso tio.
Ao acender as luzes, vimos que ele estava agarrado na coluna da casa e gritava como um louco, tamanho era o seu pavor. A minha mãe o acalmou e, em seguida, perguntou o que havia acontecido. Ele nos disse: eu estava cochilando quando senti a rede balançar. Eu pensei que fosse algum de vocês tentando me deixar com medo, mas a única coisa que eu falei foi: ó, para de brincadeira. Só que a rede voltou a balançar, mais forte. E aí eu repeti: eu sei que é vocês. Só que com o tempo, eu percebi que era algo sinistro que estava ali, pois tinha uma mão enorme, peluda, e me puxou pelo braço, tentando me arrastar. Foi aí que eu tentei me segurar, mas a mão era muito forte, era como um gorila gigante que quisesse me levar dali. Depois de hoje, eu nunca mais duvidarei de nada que venha de vocês e vou até ajudar vocês a encontrar um outro lugar para vocês morarem. Por fim, muitas outras coisas estranhas aconteceram naquele lugar, como por exemplo, as portas abrindo e fechando sozinhas e a aparição de alguns vultos. E foi isso que aconteceu. Obrigado e tenham uma boa noite. Boa noite, meu nome é Jefferson Leite. Sempre morei na pequena Pacujá, aqui no interior do Ceará. O que vou relatar hoje foi algo tão extraordinário que a maioria das pessoas não acredita. Para ser sincero, até eu mesmo demorei para acreditar. Na época, eu trabalhava como mototaxista, pois as oportunidades de trabalho eram escassas. Essa foi a primeira chance que consegui para ganhar alguns trocados, mesmo sendo pouco. Toda corrida que aparecia, eu fazia. No mês de maio de 2010, estava no ponto em que trabalhava, por volta das 6 horas da tarde. De repente, um homem bem vestido, todo social, me perguntou se às 8 horas da noite eu poderia levá-lo a uma localidade próxima ao balneário da Caratinga. Achei estranho, mas como precisava trabalhar, concordei em fazer a corrida. Ele disse que iria a uma reunião na igreja e voltaria para a viagem. Após combinarmos a corrida, senti um aperto no coração, uma sensação ruim. Imaginei quem seria aquele homem misterioso, já que em cidades pequenas as pessoas se conhecem ou ao menos já se viram. Nunca tinha visto aquele homem antes. Às 8 horas da noite, pontualmente, ele chegou ao ponto. Sem dizer nada, apenas me levantei, subi na moto, e começamos a viagem. Durante o trajeto, tentei puxar conversa. Perguntei seu nome, ele disse que se chamava José. Indaguei se frequentava alguma igreja, e ele respondeu que não, mas que ia a todas por outros motivos. Meu negócio era outro, trabalhava com outras forças, ele disse. Isso me deu um arrepio. Permanecemos em silêncio até chegarmos perto do balneário. Ele pediu para descer mais adiante, numa estrada à direita. O local não tinha nada por perto, nenhum poste de luz, apenas uma estrada velha, e isso me assustou. Mesmo com medo, segui em frente. Após deixá-lo, tentei voltar, mas me perdi. Ao ouvir o barulho de outra moto, segui na direção e, finalmente, cheguei ao povoado. Contei a um amigo, Itamar, sobre o lugar onde deixei José. Ele ficou assustado, dizendo que ninguém conhecia esse sujeito, e onde o levei não havia moradores. Ele mencionou ser um cemitério abandonado e que anos se passaram sem enterros lá. A sensação de medo cresceu. Contei ao meu avô, e ele sugeriu ir até a casa do homem que trocou as roupas e pegou a sacola, no dia seguinte, para descobrir quem era. No dia seguinte, fui procurar a tal casa. Surpreendentemente, não encontrei. Passei por várias casas, até chegar onde não havia mais, apenas lotes vazios. Em um deles, vi marcas da minha moto. Ao contar ao meu avô, ele decidiu ir à casa de Dona Madalena, uma moradora antiga da rua.
Ela recordou que um homem chamado José Curador morava na rua de cima, que mexia com coisas ruins. Relatou um acontecimento trágico envolvendo ele e confirmou que o cemitério mencionado era onde seu corpo foi enterrado. Decidi voltar ao cemitério com um amigo mototaxista, Léo, para acender velas na sepultura de José Curador. Ao fazer isso, nos deparamos com a aparição de José, nos ordenando que fossemos embora imediatamente. Saímos rapidamente, e ao olhar para trás, ele havia desaparecido. Essa experiência deixou muitas perguntas sem respostas. Por que ele frequentava igrejas? Por que fez a corrida? Hoje, tenho um mercadinho, não sou mais mototaxista, e nunca mais ouvi falar sobre José. Meu amigo Léo, porém, continua suas corridas, mas agora faz uma pergunta estranha. Você é vivo ou fantasma? Antes de contar o que aconteceu, quero deixar claro que não sou louco. Os fatos que relatarei ocorreram quando eu tinha 32 anos. Hoje, tenho bem mais do que isso. No entanto, as imagens estão bem claras na minha mente. Não revelarei meu nome nem a cidade, já que sou bastante conhecido no município do interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu era vigia noturno no cemitério daqui, um emprego que mantive por cerca de 16 anos. Muitas pessoas me perguntavam se já havia visto algum espírito, alma penada, lobisomem ou algo do tipo, já que passava a noite lá, um dos lugares mais assustadores da região. Felizmente, minha resposta era sempre a mesma: nunca vi nada. Certa vez, ao amanhecer, notei algumas covas com grandes buracos, como se tivessem sido cavadas por algum animal. Não tinha certeza, mas poderia ter sido algum cachorro ou algo semelhante. Sempre que ouvia algum barulho, eu verificava. Na maioria das vezes, eram jovens em busca de aventura ou pessoas de outras religiões, buscando experiências místicas. A situação mudou quando o vigia do dia informou que uma das covas parecia ter sido violada, com restos mortais do falecido espalhados fora da cova, como se alguém tivesse removido partes do corpo. Aquilo me deixou muito assustado, pois nunca tinha visto algo assim antes. O vigia do dia sugeriu que seu irmão assumisse o turno da noite para investigar o que estava acontecendo nas covas junto comigo. Aceitamos a proposta. Naquela noite, quando cheguei ao cemitério, o outro vigia já estava esperando no portão. Ficamos conversando por um tempo antes de patrulhar o cemitério com lanternas, já que algumas áreas eram muito escuras. Procuramos minuciosamente, mas não encontramos nada fora do comum. Por volta das 10 da noite, estávamos tomando café para espantar o sono quando ouvimos um barulho vindo da parte de trás do cemitério, onde os corpos estavam sendo profanados. O local dava para uma área de mata. O muro não era muito alto, então corremos para lá, mas não encontramos nada além de grilos e mato. Boa noite. Caminhamos ao redor do cemitério, sem avistar ou ouvir mais nada, exceto por um pequeno buraco sendo cavado perto de onde os restos que vou contar aconteceu com meu pai, quando ele trabalhava na construção de uma casa na Serra de Maranguá do cemitério e ficamos em silêncio por horas. Ele tinha 23 anos, o que significa que essa história já tem mais de 56 anos. Latidos de cachorros ecoaram da parte da frente do cemitério, meu pai onde fica a estrada e algumas casas. Veio com a família de uma cidade do interior e olhamos, redenção, mas os cachorros correram como se tivessem visto o próprio diabo. Os bairros ainda estavam em construção, observando, principalmente não na área mais central e na serra. Estávamos prestes a voltar quando ouvimos um barulho de madeira quebrando vindo do fundo do cemitério. De chegar em casa e vê-lo. Dessa vez, já mais velho, decidimos chamando para contar essa história marcante para as sombras ao longo do muro. Eu me sentava e já era uma deixa para ele começar. Algo difícil de descrever. Meu filho,
filho, uma espécie de monstro agachado quando uma das com meu pai e outros homens trabalhar na construção de uma grande casa na serra. Tão apavorado que não consegui raciocinar. Essa casa seria construída, era a coisa mais macabra e nojenta que já tinha visto na vida. A podridão trabalho para alguns criatura me deixou enjoado, tonto e apavorado. Começamos com cerca de 6 homens para sair dali. Meu pai e mais 4 menos de 20 centímetros da minha cabeça caí só para trabalhar nessa construção. O outro vigia meu pai já havia trabalhado para esse homem quando era mais jovem. A aberração soltou um grito que ele estava morando na mesma cidade onde iria construir. Ela estava subindo para que ele trabalhasse lá. Tinha uma pele pálida, trabalhamos era de difícil acesso, com uma cabeça na grandes olhos negros e um cheiro insuportável. A subida era exaustiva. Tínhamos que entrar em uma trilha naquele momento. De alguns minutos chegávamos ao sítio onde levantaríamos a tal certeiro. Para levar o material era um sofrimento e saiu correndo em direção à mata. Na beira da mata e nós tínhamos que pôr material em um carrinho de mão e levá-lo pela trilha. Voltamos para frente do cemitério nas primeiras semanas até me recuperar daquele pesadelo. Chegamos e havia homens alargando a trilha até o nosso local de trabalho, perguntando em voz alta o processo mais rápido e menos cansativo. Olhamos para o lado da rua e vimos algumas casas com as luzes acesas. Já havia um senhor descarregando o material do caminhão e colocando na carroça. Quando o dia amanheceu, ele ficou trabalhando até o local onde tínhamos visto a criatura e enterramos o que ela tinha desenterrado. Muito bem. Achamos melhor não falar nada. O dono disse que pagaria um dinheiro a mais para quem ficasse à noite no local, pois estava ocorrendo roubo. Resolvemos esperar a criatura voltar para matá-la. Assim todos acreditariam em nós. Ficamos trabalhando juntos de vigia por uns 20 dias, exaustos, revisando no turno do dia e ambos no turno da noite, de tocaia para a criatura. No entanto, ela não apareceu mais. Voltamos ao horário normal, mas aquela coisa nunca mais foi vista. Trabalhei por muitos anos naquele lugar e não vi mais nada. Nenhum túmulo também foi profanado. Até hoje, graças a Deus, nunca saberemos o que foi. Foi melhor assim. Nem todos estão preparados para saber o que existe nesse mundo, principalmente à noite. Me chamo João Paulo e tenho 39 anos. Irei relatar um dos fatos que aconteceram comigo quando tinha 14 anos. Morávamos numa casa numa chácara em Franco da Rocha, bem afastada da zona urbana. Éramos caseiros, e na escola municipal, devido à localização rural, havia poucos alunos. Sempre fui sensitivo, um dom herdado da minha família. Minha mãe, uma mulher guerreira, me dava muitos conselhos sobre lidar com o sobrenatural, se caso acontecesse. Numa noite, já tarde, deitado na cama, incapaz de pegar no sono, algo estranho começou a me afetar. Ouvi diversas vozes em minha cabeça, mas não tive coragem de abrir os olhos para ver o que estava acontecendo. Num momento de silêncio, ouvi alguém sussurrar meu nome, João Paulo, em uma voz sutil e distante. Ao abrir os olhos, levei um dos maiores sustos da minha vida. Um homem estava parado ao lado da minha cama, me observando. Era uma figura alta, vestindo um terno e calça preta, camisa branca e uma gravata vermelha. Tentei ver seu rosto, mas tudo que vi foi uma fumaça negra acima do pescoço. Uma paralisia do sono me envolveu. Com esforço, recordei algumas palavras de proteção e, após um grito, a figura desapareceu. Contei tudo para minha mãe. Rezamos, depois de um tempo, consegui dormir. Por dias, aquilo me intrigou, até que, sozinho em casa, vi um filme e, de repente, o evento se repetiu. Uma atividade estranha começou novamente. Um barulho no quintal, como se alguém empurrasse um carrinho, me fez espiar pela janela, mas não vi nada. Então, uma nuvem negra apareceu, relembrando a fumaça do homem do quarto. O cachorro começou a latir e uivar, como se enfrentasse aquela fumaça. Após ser agredido, fugiu para dentro de casa, temeroso.
Na cozinha, ouvi pratos caindo, copos se quebrando, cadeiras se arrastando. Com medo, decidi confrontar aquilo e corri para o cachorro. Enfrentei a fumaça negra e senti uma presença horrível, como se queimasse em chamas. Os barulhos cessaram quando comecei a rezar fervorosamente, e a fumaça desapareceu. Contei tudo à minha mãe, que explicou a origem. A região era terras de um homem chamado Tião, que praticava bruxarias e se intitulava Protegido do Diabo. Após sua morte misteriosa, diziam que sua alma vagava pelas terras, incomodando os moradores. O ar quente do fenômeno representava algo ruim. Por anos, nossa casa teve atividades estranhas, até que mudamos em 2005. Contatei os moradores atuais da casa, que confirmaram fenômenos inexplicáveis. Em outro momento, compartilharei mais relatos. Isso aconteceu comigo, foi real, e jamais esquecerei. O céu, naquela noite, estava sem estrelas, apenas a lua cheia iluminava a noite enquanto eu sentava em uma lanchonete antiga, tomando café e observando o movimento ao redor. Bom dia, meu nome é Felipe, tenho 28 anos e moro na Estância Hidromineral de Poá, em São Paulo. O que vou compartilhar aconteceu quando eu tinha apenas 10 anos e foi uma das coisas mais assustadoras que vivenciei. Tudo começou numa madrugada de tempestade forte que atingiu a cidade com ventos, raios e trovões ensurdecedores. O rio atrás da minha casa rugia e a casa toda tremia. Com medo, pedi a Deus proteção para o lar. Um clarão intenso precedeu um estrondo ensurdecedor de trovão. Cobri a cabeça com a coberta e, ao espiar, o quarto estava azul, iluminado por uma luz azul clarinha. Ali, no pé da minha cama, vi um menino branco, nu, olhos e cabelo escuros. Apavorado, me escondi sob a coberta até o amanhecer. Na manhã seguinte, todos na região lidavam com os estragos da tempestade, então não mencionei o ocorrido a ninguém, já que tais eventos eram relativamente frequentes na região. Naquele dia, pedi aos meus pais para passar o final de semana na casa da minha tia, próxima ao nosso bairro. Brinquei bastante com meu primo até dormirmos. Na madrugada, acordei apertado para ir ao banheiro. Desci as escadas na escuridão, retornei à cama e perdi o sono. Enquanto estava na parte de baixo da beliche, comecei a ouvir um ronco, como se alguém estivesse na cama de cima. Chamei meu tio, mas sem resposta. Ao olhar para o espelho à minha frente, na porta do guarda-roupa, não vi ninguém na cama. O ronco parou e, ao conferir, vi a cama bagunçada, como se alguém estivesse deitado ali. Olhando para o espelho, vi uma mão branca segurando meu pé pelo reflexo. Desesperado, encolhi a perna e, ao olhar novamente, vi o reflexo da mão diabólica no espelho. Depois disso, não me lembro de mais nada, até acordar apavorado e correr para contar à minha tia o que aconteceu. Ela decidiu que todos dormiríamos juntos naquela noite. Num segundo andar, numa rua movimentada, todos acabamos adormecendo. Mais tarde, despertei com latidos incessantes dos cães da rua. Em seguida, ouvi cavalos e um silêncio súbito. Então, a porta da sala se abriu. Gritei por ajuda, mas meus familiares não acordavam. Alguém subia as escadas de madeira em direção ao quarto deles. Ao abrir a porta, vi um ser todo de branco, sem olhos ou boca, com um chapéu grande, flutuando até a cama onde eu estava. Eu estava paralisado, incapaz de gritar ou mover um músculo. Depois dessa visão aterrorizante, não me lembro de mais nada. Na manhã seguinte, ao acordar, me deparei com meu tio e minha tia chorando na cama. Meu avô havia falecido naquela mesma noite. Fiquei sem entender se era um aviso ou despedida dele,
ou algo sobrenatural. Orei para que nunca mais algo parecido acontecesse, pois o medo foi algo indescritível. Acredito que coisas assim só ocorram no interior, e essa foi apenas uma das várias experiências inexplicáveis e assustadoras por aqui. Boa noite, meu nome é Antônio Marcos, nasci e fui criado em Maranguape, Ceará. Tenho 64 anos e a história que vou contar aconteceu com meu pai, quando ele trabalhava na construção de uma casa na Serra de Maranguape. Na época, ele tinha 23 anos, o que significa que essa história já tem mais de 56 anos. Lembro-me de cada detalhe de tanto que ouvi meu pai contar. Meu pai veio com a família de uma cidade do interior, Redenção, para morar em Maranguape. Muitos bairros ainda estavam em construção, principalmente na área mais central e na serra. Como meu pai era pedreiro, logo conseguiu emprego. Lembro-me de chegar em casa e vê-lo, já mais velho, me chamando para contar essa história marcante para ele. Eu me sentava e já era uma deixa para ele começar. Meu filho, eu tinha 23 anos quando fui com meu pai e outros homens trabalhar na construção de uma grande casa na serra. A área onde a imensa casa seria construída teria vários quartos, varanda e 2 andares. Seria um trabalho para alguns meses, o que era ótimo. Começamos com cerca de 6 homens, eu, meu pai e mais 4 que vieram do interior com o dono da propriedade só para trabalhar nessa construção. Meu pai já havia trabalhado para esse homem quando era mais jovem. Quando soube que ele estava morando na mesma cidade onde iria construir, tratou logo de encontrá-lo para que ele trabalhasse lá. O local onde trabalhamos era de difícil acesso, não ficava na beira da estrada. A subida era exaustiva, tínhamos que entrar em uma trilha e só depois de alguns minutos chegávamos ao sítio onde levantaríamos a tal casa. Para levar o material era um sofrimento. O caminhão ficava na beira da mata e nós tínhamos que pôr material em um carrinho de mão e levá-lo pela trilha. Fizemos isso nas 2 primeiras semanas até que, certo dia, chegamos e havia homens alargando a trilha até o nosso local de trabalho, o que tornaria o processo mais rápido e menos cansativo. No dia seguinte, assim que chegamos, já havia um senhor descarregando o material do caminhão e colocando na carroça. Ele ficou trabalhando conosco até o fim da construção. Estava tudo indo muito bem. No entanto, o dono disse que pagaria um dinheiro a mais para quem ficasse à noite no local, pois estava ocorrendo roubo de materiais durante a noite. Combinamos que dormiriam 3 em uma noite e 3 na outra. Para não dormirmos no relento, construímos 2 barracos de madeira bem reforçados para pendurar as redes e evitarmos dormir no chão. Na primeira noite, ficaram eu, meu pai e um dos pedreiros. Foi uma noite tranquila, embora muito fria. Na outra noite, ficaram outros 3 e nós novamente. A situação permaneceu assim por 1 mês e tudo corria muito bem. No entanto, a construção estava indo devagar devido ao seu tamanho. O dono decidiu trazer 2 irmãos para nos ajudar, filhos de um compadre dele que morava na cidade. Com mais 2 trabalhadores, os homens que o dono trouxe ficaram morando em uma casa alugada na cidade. A cada 15 dias, eles iam até suas famílias para deixar comida e mantimentos, depois voltavam. Num final de semana em que eles foram, começamos a ver coisas muito estranhas naquela serra onde estávamos trabalhando. Era uma noite de quarta-feira, estávamos eu, meu pai e os 2 irmãos que já estavam conosco. Estávamos deitados no barraco e chovia fraquinho quando um dos irmãos estranhamente se levantou da rede e saiu pelo mato. Meu pai e eu ficamos olhando, pensando que ele iria fazer alguma necessidade e depois voltaria. No entanto, o tempo passou e ele não voltou. Já haviam se passado 2 horas, era por volta de umas 11 da noite.
Quando eu acordei o irmão dele que havia ficado conosco e disse: "Olha, seu irmão saiu há horas e ainda não voltou. Será que aconteceu alguma coisa?" Ele se levantou e disse que ele deveria ter ido a algum lugar na cidade e que logo voltaria. Então fui me deitar mais tranquilo. No entanto, quando era por volta de 2 da manhã, eu acordei escutando passos na mata ao redor de onde estávamos. Parecia ser alguém muito grande se aproximando. Resolvi acordar meu pai e quando ele escutou, pegou um facão que trazia quando íamos dormir na serra. Ficamos de pé dentro do barraco e meu pai disse que iria sair para ver quem era, pensando que poderia ser um ladrão de material. No entanto, quando ele deu o primeiro passo em direção à porta, o irmão que tinha ficado conosco segurou pelo braço e disse: "Não saia não, moço. Isso aí fora com certeza não é um ladrão." Ficamos parados e foi quando escutamos uma respiração alta e pesada, parecida com a de um felino, porém muito grande. Deveria estar a uns 15 metros de onde estávamos. Depois de escutarmos aquilo, ninguém mais se atreveu a sair do barraco. Ficamos os três em pé, em completo silêncio, quando escutamos passos se aproximando, seguidos de um mau cheiro de animal sujo e molhado, insuportável, acompanhado por um urro baixo. Meu pai me jogou para trás dele, já preparados para enfrentar qualquer animal que pudesse atacar. Vimos uma sombra gigantesca passando bem em frente ao barraco. Minhas pernas tremiam tanto que se aquilo entrasse, eu certamente morreria. Meu pai se aproximou das paredes de madeira do barraco e tentou ver o que era. No entanto, a única coisa que ele conseguiu ver foi uma sombra que tinha o tamanho de 2 homens de pé um do lado do outro. Eu e o irmão do homem que sumiu ficamos agachados atrás do meu pai, rezando e pedindo para que aquilo fosse embora. Ficamos quietos e sem nos mexer por horas até que, lá pelas 4 da manhã, o urro e o mau cheiro sumiram e os passos foram se afastando. Esperamos um bom tempo antes de sair do barraco para procurar pelo irmão do homem que sumiu. Encontramos ele lá fora, deitado próximo a uma árvore, completamente apavorado e tremendo, mas não machucado. Ele contou que viu uma sombra gigante se aproximando e que ficou paralisado de medo. Decidimos que não era seguro continuar ali e fomos embora naquela mesma manhã. O irmão do homem que sumiu nunca mais voltou para trabalhar conosco e nós, até hoje, não sabemos o que exatamente aconteceu naquela noite na Serra de Maranguape. Essa história é incrível, aterrorizante até, mas com tantos detalhes é quase como se estivéssemos lá.